boa noite. Vocês já vão notar pelo meu sotaque que eu sou carioca, torço pro Flamengo. E o nome da minha esposa não é Tereza, mas é Luciana, ela tá ali. Fica de pé, o pessoal te vê, né? Já sabe que é assim. Eu estou também com meu amigo Tanuri, é um amigo que trabalha com a gente lá no Mevan Global. A gente trabalha no escritório, que é a casa apostólica do Mevan Global, e a gente está servindo lá na sede, no Mevan Sede. Nós temos trabalhado com um profético há cerca de 20 anos, já no Brasil, e especificamente nós estamos aqui, vai completar 4 anos que nós estamos aqui no Sul. E nós estamos ali no Mevan Sede, nós viemos para um tempo de restauração, de reconstrução da nossa casa, da nossa vida. E tem sido maravilhoso estar aqui morando no Sul, morando com vocês, experimentando desse clima, né, mais friozinho. Já me adaptei ao clima, não sofro mais com um frio de 20 graus, né, que faz aqui... com um frio de 20 graus, agora já fico legal. Até 15 eu estou segurando, né? Tô indo bem, mas é uma alegria estar aqui no Sul, estar servindo a igreja aqui do Sul, também servindo ainda no Rio de Janeiro, e é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Eu também fiquei com expectativa quando o apóstolo André entrou em contato comigo, porque no contato eu também tive essa percepção de que não é uma coisa comum, né? Você já viveu isso também, você sabe que quando dá como dizem fora, o santo bate com, né? Um santo bate com outro. Os santos que fazem a obra do ministério, fica tranquilo, os santos. Lembra da Bíblia? É desses que eu estou falando, né? Efésios 4, 11, 12, pode abrir na Bíblia, está aí. Os santos que fazem a obra do ministério. A gente se conecta, a gente se atrai para aquilo que Deus quer ainda fazer, que a gente nem sabe o que é. E é muito confirmador chegar aqui e perceber a atmosfera apostólica que há nesse lugar. Há uma atmosfera apostólica na casa, né? Quando a gente vai entrando e quando a gente vai conversando, a gente respira a atmosfera apostólica. E isso é muito lindo, porque Deus tem, por meio do seu Espírito, através da obra do seu Filho, operações reservadas para o ministério apostólico no mundo. Nós ainda não vimos o que Deus pretende com o movimento do ministério apostólico, assim como o movimento do ministério profético. Então, é muito importante a gente entender que o apostólico e o profético, eles estão reservados para obras maiores do que a gente já experimentou. É para obras maiores do que a gente experimentou. Eu já, como eu disse, há 20 anos, e tem mais, esse assunto já está no mundo há mais ou menos 50 anos, 40 anos que se fala sobre isso. Mas a primeira vez que eu ouvi sobre o ministério apostólico, eu tinha 20 anos de idade. E me assustou porque eu venho de um berço batista. E não sei se você sabe, os batistas são cessacionistas. O que isso significa? Os dons para os batistas, eles cessaram depois da formação do que eles chamam do cânon bíblico, das escrituras. Então não há mais necessidade desses dons estruturais, porque nós temos a Bíblia para estruturar toda a igreja. Então eles não acreditam também nem nos dons operacionais, não há necessidade, porque a Bíblia substitui tudo. Então eles ensinam isso para a gente. E imagina, minha adolescência, a Luciana também, a gente fazia classe de escola bíblica dominical, que a gente estudava sobre ventos de doutrinas. Ventos de doutrinas, e inclusive estava lá, profecia era vento de doutrina, cair no espírito era vento de doutrina, dente de ouro era vento de doutrina. Então, se você imagina de onde eu venho, né? Se você nunca experimentou isso, passou por isso, entenda o desafio que foi para mim. E eu fui para uma igreja batista, saí de uma igreja batista que foi plantada pela nossa família. A melhor amiga da minha avó é a avó da Luciana, né? Minha avó que já foi, mas a avó da Lu ainda está viva, a gente se conhece desde criança. E elas trabalharam para plantar essa igreja batista no bairro.
E a gente sai dessa igreja familiar batista e vai para uma igreja em que ela está em erupção sobre o que Deus estava fazendo no mundo, em relação à restauração ministeriais, à restauração de dons. E nas primeiras reuniões eu ficava assim incomodado, tipo, parece que toda a reunião estava acontecendo ventos de doutrina. Você imagina a aflição, caiu um aqui, caiu outro ali, era dentes de ouro aparecendo, e o nosso pastor estava vivendo isso, através da vida dele, essas operações de milagre estavam acontecendo, até um dia que ele resolveu trazer na igreja o homem que ele foi afetado, a unção desse homem que afetou ele resolveu levar lá na igreja um tal de, não sei se você ouviu falar, Randy Clark, alguém aqui conhece? Randy Clark. Sim. Um tal assim foi para brincar, né? Porque esse cara, Deus usou ele em 1994 para abrir a torneira de um avivamento que aconteceu na cidade de Toronto, do Canadá. E possivelmente nós somos impactados até hoje pelo que aconteceu a partir de 1994 no Canadá. Esse tipo de manifestações, de operações do Espírito, como cair no Espírito, que nós também vimos muito através da vida do pastor Benny Hinn. Isso começou a acontecer em Toronto, e ele esteve na congregação, e ele se move em cura. E no vídeo de apresentação num culto, eu estava sentado assim na primeira fileira, eu vi um paralítico andar, e eu via pessoas sendo curadas de todas as sortes de enfermidades. Eu falei assim, não é possível que isso ainda acontece. Você ri, mas eu estou te falando de 99, 98, tá? Não é possível que isso acontece. E de repente chegou o dia dessa programação, e eu falei assim, eu não vou cair, porque quem cai é porque tem alguma coisa errada, né? Eu não vou cair. Eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, eu vou ajudar, eu vou cooperar com tudo, mas eu não vou cair. E eu bem jovem assim, eu não vou cair, firmando na minha cabeça. Ajudei na primeira reunião pela manhã, que foi com pastores e líderes, e a gente trabalhava com a parte da música, intercessão. E o Randy Clark começou a contar o testemunho dele, porque ele era batista, e ele duvidava do que estava sobre a vida do Benny Hinn. E ele contando a história que ele foi, a primeira vez que ele foi na igreja do Benny Hinn, ele caiu, mas ele tinha certeza que alguém derrubou ele. Ele falou, tem certeza, eu saí de lá com a certeza, alguém me derrubou. Só que ele voltou na outra vez, aí ele viu que não tinha nada, ninguém derrubou ele, e ele começou a receber desse fluir do Espírito. Então ele estava contando essa experiência, e ele falando sobre o Espírito Santo. Só que quando ele contou essa experiência, já acendeu uma luz aqui dentro. Assim, eu falei, opa, ele também foi batista, ele já ganhou, né, a simpatia. E ele começou a falar, e eu vejo quando o Espírito está movendo sobre pessoas, e eu oro por elas, e às vezes eu vejo que o Espírito, através dos Espíritos ministradores, anjos, estão sobre as pessoas, e eu sei que Deus tem algo para a vida dessa pessoa. E ele falou assim, por exemplo, aquele rapaz ali, eu olhei para trás procurando o rapaz, só que o rapaz era eu, e ele falou uma coisa que eu nem estava percebendo o que estava acontecendo comigo. Ele falou, tem um anjo ali, atrás dele. Eu falei assim, não tem anjo. Não é possível. Eu aprendi desde criança, não existe mais dons. Não existe mais isso. Não existe mais aquilo. Eu sou batista. Eu vi os meus tios sendo revolucionários na igreja. Eles ganharam na assembleia para colocar bateria na igreja. Eles ganharam na assembleia para usar distorção na guitarra, entendeu, galera? Como hoje está mais fácil. Bateria, percussão, não podia. Percussão era o instrumento da outra religião lá. Não podia tocar. Então eu vi eles tocando janires, não sei quanto tempo aqui. Alguém conhece janires? Rebanhão. Opa, tá falando, né? Daqui a pouco eu estou pensando, quantos anos ele tem? Na minha infância eu convivi com isso, com essas mudanças que a igreja começou a receber, porque até então a igreja tinha sua história, tinha sua postura histórica, né? E ela tinha que manter isso. Então eu aprendi que essas eram ameaças para a igreja. E ele falou assim, vem cá, você na frente. E eu fui na frente, e o altar mais ou menos desse tamanho, e eu falei assim comigo, que eu estava falando, não vou cair.
Eu não estava sentindo nada que ele estava falando, que eu estava atrás de mim um anjo. Né? Não vou cair. E aí ele começou a orar por mim, assim, sem colocar a mão, assim. E aí eu fiz assim, ó. Aí eu falei assim, lutei judô, pá, base. Base, não tá, ele tá fazendo alguma coisa para me induzir a cair, base. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que daqui a pouco, blufo, foi para frente. Bade, assim, com a cara no chão. 40 minutos, sentindo o meu corpo assim. Quando eu levantei dali, eu falei, e aí? Tudo que eu aprendi foi embora. Caiu tudo. E eu fiquei assim, meio atônito, sabe? Sem saber o que falar, com quem falar, não sabia com quem chegar perto. E aí passou no outro dia, numa reunião, uma pessoa fala para mim, você é profeta? Profeta? Eu aprendi que não existe mais isso. Você é profeta? Deus vai estar restaurando o movimento profético no mundo, o movimento apostólico no mundo. Apóstolos, existem isso. Sabe, na minha cabeça, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22, 23 anos. E eu falei, eu preciso me conectar a isso, eu preciso saber o que é isso. O cara está falando que eu vou ser uma coisa que não tem ainda, que eu não sei qual é a minha referência, como é que é ser isso, ele está falando que eu vou ser. E eu preciso ir atrás disso. Então, quando alguns homens vinham falar essas palavras para mim, esses homens que vieram falar a palavra para mim, eu segurava neles e falava, eu vou atrás de você, porque eu não sei o que é ser que você está falando que eu tenho que ser. Eu preciso de você, eu preciso de você. E eu fui rastreando. E uma vez eu lembro que uma das minhas unções, eu estava na Argentina, e a Argentina estava em ebulição por causa desse movimento que estava acontecendo. E foi uma primeira noite que os apóstolos e profetas ali falaram, nós vamos ungir ele profeta. E eles falavam sobre um movimento que iria varrer o globo, de homens e mulheres apostólicos e proféticos, que ia varrer o globo, trazendo movimentações para a igreja, de uma maneira de movimentações que a igreja não conhecia. A igreja não conhecia. Essa foi uma palavra que me marcou. A outra foi quando eu conheci em 2007 Martin Scott. A gente tem um relacionamento até hoje, e é a primeira vez que a gente o viu falando, ele também olhou, falou para mim, para o Luciano, eu preciso profetizar para vocês e preciso gravar, porque Deus está conectando alguma coisa aqui nessa noite. Na primeira noite que eu o vi, ele profetizou 15 minutos sobre a nossa vida, e no outro dia de manhã ele estava falando para pastores e líderes, ele falava sobre o movimento apostólico e profético, que não tem uma forma definida. E ele pegou um copo de água, e ele falou, está vendo aqui, o que tem nesse copo? Ele falava, água, a água está aqui, e aqui a forma que a água toma, é a forma do copo. E ele jogou a água no chão assim, e ele ficou olhando, a água foi indo pelo chão e fazendo caminhos. Você consegue imaginar comigo quando a água cai no chão? E ele falou assim, é disso que eu estou falando, é enquanto se movimenta, ela toma forma. Não tem a ver com um lugar que você sabe qual é a forma que tem, mas tem a ver com o derramar que Deus vai provocar, que vai tomando forma por onde ela passa. E isso é um desafio, e nós estamos perseguindo isso até hoje. Novas formas, novas maneiras de tocar esse mundo. Então, quando a gente encontra lugares que tem esse ambiente apostólico, é muito satisfatório, porque Deus vai nos empurrando para nos colocar dentro de um copo, né? Para preparar para um derramar, para preparar de um
fluir de uma caminhada sobre novas formas, que a gente não consegue visualizar antes para poder ir. Nós precisamos ir, e enquanto vamos, as coisas vão ganhando forma. E esse é o desafio do ministério apostólico: ganhar novas formas, aprender a se movimentar de novas formas. E a palavra apóstolo ou apostólico, a palavra apóstolo especificamente, tem um significado na sua etimologia de enviado. Mas o conceito do enviado que é interessante. Quando você lê nas Escrituras a palavra apóstolo, o conceito em que eles utilizavam essa palavra é muito importante para determinar o sentido dela e a função dela. Por exemplo, aqui no sul vocês falam assim, curva de rio. Aqui também fala assim, curva de rio. O que é curva de rio? Só coisa ruim, né? Em São Paulo eles falam quebrada. No Rio de Janeiro eles falam lugar sinistro. Todas as três palavras são diferentes, mas o conceito é o mesmo. Então, não basta só você saber a tradução do sentido, do significado daquela palavra. Tem um sentido em que ela é usada na Bíblia. Dá para entender isso? Tem um sentido. Então, o sentido do uso da palavra apóstolo, que é muito interessante a gente saber. O conceito etimológico é um enviado, mas o sentido, enviado a quê? Né? Então, dentro do que a gente sempre compreendeu, é como se eles fossem enviados para fazer missões, ou enviados para plantar igreja. Mas o sentido em que essa palavra era usada, por ser uma palavra grega, então ela era usada no mundo greco-romano da época de Jesus, na época dos discípulos de Jesus, na época dos apóstolos. O sentido era de uma pessoa que tinha autoridade distrital, regional, territorial. É a função de um delegado, ou a função de um embaixador. Um delegado, ele toma conta de um distrito, ele tem autoridade para reger através da lei constitucional do estado, do município ou de um país sobre uma região. O embaixador é a mesma coisa. A diferença é que o embaixador está fora do seu país, mas ele tem autoridade sobre aquele espaço que foi cedido ao seu país. Então ele não vive as leis do país aonde ele está. O que interfere na vida dele são as leis do país em que ele foi enviado. Está dando para acompanhar? Sim? Então esses são os sentidos da palavra apóstolo. Por isso você vai ver homens apostólicos conectados com regiões, com territórios. E você se surpreende como eles conseguem entrar nos territórios. E claro, quando ele entra no território, sempre através de conexões de pessoas. Essas pessoas sempre são portas de um lugar para que eles possam entrar. Então eles são enviados geralmente para territórios em que Deus quer mover espiritualmente sobre esse território, mas ele precisa de uma autoridade dele ali, para que seja movido aquilo que ele quer que se movimente. Amém? Daí vem a origem da palavra igreja, ou eclésia. Funciona na mesma ideia. Lembra, você já ouviu eclésia, chamados para fora, ou chamados para tomar decisões? Então, o sentido da igreja ser apostólica é que ela é a congregação dessas pessoas que se reúnem dentro de uma autoridade para manter o movimento daquilo que precisa ser movimentado sobre uma região. Amém? Estamos juntos? Por isso Efésios 2:20 vai falar que a família de Deus é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Isso quer dizer que a nossa razão de existência, ou sentido pelo qual nós existimos, o nosso movimento, ele é apostólico profético. Porque ela tem uma autoridade apostólica,
e ela tem uma visão profética. Ela também, do profético, ele recebe o sentido da autoridade, o sentido da obra, o sentido do que Deus quer movimentar. Por isso também ela é edificada sobre os fundamentos proféticos. Então, o profeta não é aquele que ouve a voz de Deus. O profeta é aquele que vê o que Deus quer movimentar. Nas Escrituras você vai ver sempre que os livros dos profetas começam assim: esta é a visão de Obadias, esta é a visão de Isaías, esta é a visão. O livro todo se chama visão, não somente porque tem uma visão ali, não somente porque ele tem uma experiência de arrebatamento de sentidos, não somente porque ele vê o trono, mas a visão profética, ela fala da mentalidade ou da forma de pensar o plano de Deus, ou como Deus movimenta o seu plano. Por isso todos os profetas tinham uma visão com o trono de Deus, porque é desse lugar que Deus toma as suas decisões. Jeremias 23, quando Deus vai falar a diferença dos verdadeiros e dos falsos profetas, ele fala que eles cometem dois erros: eles vão sem ser enviados, e segundo, eles contam um sonho como quem teve um sonho, mas não tiveram. Eles não estiveram no concílio do Senhor. O concílio do Senhor é aonde a corte divina, a corte celestial, o concílio celestial, aonde Deus toma as suas decisões. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 22, fala a história de um homem chamado, um profeta chamado Micaías. Acabe se junta com Josafá. Acabe era rei da parte do reino do norte de Israel, e Josafá da parte do reino do sul de Israel. Eles se juntam e Acabe decide ou quer saber se ele deveria ir a Ramote de Gileade confrontar os exércitos sírios. E os seus profetas que estavam comendo da mesa de Jezabel, os profetas de Acera, os profetas de Baal, que estavam comprados por sua corte, profetizaram: vai Acabe, vai que você vai ser bem sucedido. E fizeram um ato profético, pegaram um chifre e etc. E Josafá ficou olhando para aquilo tudo e falou assim: não tem um profeta do Senhor aí não? Josafá acho que não simpatizou com aquele movimento dos profetas. E Acabe disse: tem um, mas ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito. O nome dele é Micaías. Não, manda chamar ele, vamos ouvir o conselho de Deus através de Micaías. Vem Micaías. E o mensageiro fala assim: ó, Micaías, a palavra dos profetas é uma só. Vê lá o que você vai falar, né? Não joga contra. Já mandou o recadinho para ele. E Micaías falou: tão certo como o Senhor me mostrar, assim eu falarei. Pronto. Micaías chega diante de Acabe, e Acabe fala, Micaías para dizer, e Acabe fala: vai e luta em Ramote de Gileade, vai e luta, vai, você vai vencer, vai e luta. E Acabe percebe que Micaías está debochando, e ele fala para Josafá: está vendo, ele sempre fala coisa ruim ao meu respeito, ele não profetiza para mim direito, aí ó, como é que ele está fazendo comigo? E Acabe fala para ele: fala sério comigo. Micaías então começa a falar o que ele viu. Ele fala primeiro através de forma alegórica o resultado da sua visão. Ele fala assim: eu vi Israel como ovelhas abatidas e aflitas, como quem não tem pastor. Vi Israel disperso. Então o que ele estava querendo dizer? Que o rei ia perder a batalha e tudo ia ficar destruído. E Acabe falou: tá vendo? E ele continua: eu vi o Senhor assentado no seu trono, e com ele todo o seu exército celestial. E o Senhor pergunta: como enganarei Acabe para que ele vá a Ramote de Gileade? E um espírito se apresenta diante de Deus e fala: eu vou lá e vou enganar Acabe para que vá lutar em Ramote de Gileade. E Deus falou: como você vai fazer isso? O espírito diz: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e assim enganarei. E Deus fala: toquei, vai lá e você vai ser bem sucedido.
E Zedequias, que era da equipe profética de Acabe, sai, dá um tapa na cara de Micaías e fala assim: por acaso de onde saiu o espírito de mim para poder estar sobre você? E lançam ele na prisão. A conclusão da história: Acabe vai para a batalha com Josafá, mas ele fala assim: ó, vamos trocar de roupa. Eles trocam de roupa para poder ele não ser achado no meio da batalha, mas o texto diz que é lançada uma flecha ao léu, e essa flecha cai e perfura o pescoço de Acabe, e Acabe morre ali. Ok? Então contei essa história toda para mostrar para vocês qual é o trabalho do ministério do profeta. Ele tem uma visão. A sua visão é sobre os objetivos de Deus. Por isso, geralmente, eles são objetivos. Eles falam sobre a sua visão, eles falam sobre como Deus pretende administrar aquilo, e acabou. Esse é o trabalho deles. Aí, o povo precisa conformar a maneira de pensar conforme a visão que foi comunicada dos profetas. E a visão nem sempre é uma experiência, mas é uma compreensão da maneira de como Deus se movimenta. Então, quando nós falamos sobre movimentos apostólicos e proféticos, nós estamos falando de uma clareza de objetivo daquilo que Deus quer operar na terra e uma autoridade dentro daquilo que Deus quer operar na terra de uma maneira nunca vista anteriormente. Nisso consiste o apostólico e o profético. É demonstrar uma autoridade e trabalhar numa obra que nunca foi vista na terra anteriormente. E ele está movimentando isso na sua igreja, despertando pessoas para esses ministérios. O apóstolo André falou sobre a sua experiência da palavra de tempos de cumprimentos. Em tempos de cumprimentos, nós não podemos nos movimentar como em dias de rompimento. Em tempos de rompimento, nós temos uma movimentação específica, que é sair, deixar. E tempos de cumprimento, o movimento é se adequar. Para que entramos naquilo que fomos chamados para entrar. Dou um exemplo: sair do Egito, a saída do povo do Egito não determinou a entrada deles na terra prometida. Todos que saíram do Egito não entraram na terra. Eles romperam, mas não cumpriram. Eles não saíram do Egito só para ir para o deserto. Eles saíram do Egito para ir para a terra. Mas como eles não se adequaram para o cumprimento, eles não entram na terra. Dá para entender? Em tempos de cumprimento, a especificação é a adequação. Você já rompeu, mas agora precisa se adequar. Amém? Você não gostou muito dessa palavra, né? Não gostou muito, não gostou? Eu vou repetir. Não. Em tempos de cumprimento, você rompe. Mas em tempos de rompimentos, você avança. Mas em tempos de cumprimentos, você se adequa. Amém? Por isso, vocês estão recebendo as instruções de como e no que se adequar. Porque é tempo de cumprimento. Quando a gente fala de um tempo de cumprimento, é porque chegou a hora de nós termos uma imagem exata do que a gente foi chamado para ser. Isso é cumprir. É completar. Fica claro, nós fomos chamados para ser isso aqui. A mensagem é o que nós somos. E quando nós entramos em tempos de cumprimento, o que nós somos é resultado daquilo que nos afetou. E o que nos afetou, nos transformou em quem nós somos, passa a ser aquilo que afeta as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa mensagem é quem nós somos. A nossa mensagem já não é mais o que nós falamos, é quem nós somos. E isso passa a afetar as pessoas. Isso passa a incomodar as pessoas. E dentro disso eu quero entrar numa palavra que eu acredito que tem a ver com o que vocês estão vivendo.
dentro desse chamado apostólico, dessa edificação, eu queria falar um pouco com vocês sobre a casa de Deus. E é rápido, não vou me prolongar muito. Sobre a casa de Deus. Nós falamos de Efésios 2:20, que fala sobre a família de Deus, que é construída, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é a base da construção da casa de Deus. Como eu falei, da autoridade apostólica, das instruções proféticas, elas formam a família de Deus. Por quê? A família de Deus é formada assim. Além dos exemplos que eu dei sobre a autoridade apostólica e a visão profética, nós precisamos lembrar que a igreja, ela é falada pela primeira vez no Evangelho por Jesus em Mateus 16. Quando Pedro tem uma revelação de Jesus. A gente sabe desse texto. Jesus faz duas perguntas. Jesus diz: o que dizem os homens que eu sou? Aí eles começam a dizer, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas do passado, e Jesus muda a pergunta. Jesus fala: mas para vocês, quem eu sou? Então Jesus tira do campo da opinião de todo mundo e traz a pergunta para o campo do pessoal. Ele estava buscando uma resposta. Ele estava buscando alguém que tivesse disponível para receber uma revelação. E é o que acontece. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro: Pedro, o que você acabou de dizer não tem a ver com a sua capacidade humana de compreender. Não tem a ver com o fato de você ser judeu, não tem a ver com o que você já leu da Torá, dos profetas. Isso não foi nem carne e nem sangue que te revelou. Não é alguma compreensão natural. O próprio Pai falou com você. Se você lembrar, no batismo e na transfiguração, a voz de Deus, o Pai, fala a mesma coisa que Pedro disse em revelação. Então, o Pai estava repetindo isso várias vezes sobre a terra a respeito de quem era Jesus. Tu és meu filho amado, em quem me compraze. Tu és meu filho amado, a ele ouvi. Então, a revelação que Pedro tem é essa voz que não foi audível, mas falou no interior de Pedro. Pum! Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro não compreendia a revelação que ele teve. Tanto que depois Jesus tem que repreender Pedro e falar: para trás de mim, Satanás, porque cogita as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Olha que coisa interessante. Pedro, quando vê Jesus trazer o significado da revelação que ele teve, Pedro tentou corrigir Jesus. Não, essa revelação que eu tive, e pela palavra que os profetas dizem, você não vai passar por isso. E Jesus é duro com Pedro, diz: isso é cogitação humana. O que acontece aqui? A revelação sobre a igreja, sobre Jesus, ela vem do futuro para Pedro. Era aquilo que Deus estava formando em Pedro. E Pedro, quando foi lidar com aquilo que vem do futuro, com aquilo que vem de Deus para ele, ele trabalha com a compreensão do passado. Dá para entender? A aplicação da revelação é através das suas ideias do passado. Sua compreensão judaica, sua compreensão estrutural, familiar, como ele entendia que o Messias tinha que se manifestar. Ele recebe uma revelação dos céus, mas como ele aplica a revelação é baseado na sua mentalidade antiga. Dá para entender isso? Sim? Como a história que eu contei, estava contando o pessoal de como as coisas sempre foram. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. E isso é o que acontece repetidamente na história da igreja. Nós recebemos uma palavra que vem do futuro. Deus vai fazer, Deus vai levantar um movimento, Deus vai fazer isso, você é isso nesse movimento, eu vou te colocar aquilo. E quando a gente pega tudo isso que Deus falou, nós vamos dar forma. Quando nós vamos dar forma, nós damos uma forma do passado. Dá para entender? Isso é comum?
Não dá nem para culpar Pedro, tá bom? Não fique mais chateado com Pedro. Libere perdão para Pedro agora. Porque ele cogitou coisas humanas. E isso é um dos primeiros cuidados que a gente precisa ter quando nós falamos de uma construção espiritual. Nós não podemos cogitar ou dar sentidos humanos seguros para uma revelação que ainda está em desenvolvimento. Porque Jesus falou para Pedro, sobre esta revelação, eu edifico a minha igreja. Jesus estava falando que haveria um processo contínuo da revelação de quem ele era, para que a igreja fosse formada. Estamos juntos? A edificação da igreja é de Jesus. Mas ele disse, olha, sobre esta revelação, eu edifico a igreja. Então o crescimento, a edificação da igreja é dado pela compreensão que nós temos sobre a pessoa de Jesus. Quando nós vamos compreendendo a pessoa de Jesus, a igreja vai crescendo. A casa espiritual vai sendo construída. Acontece uma operação que foi dado por direito a nós, dentro daquilo que Jesus operou. João diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que nele crê, João 1,18, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o desenvolvimento da nossa filiação é a construção da família de Deus. Estamos juntos? Como eu vou tendo revelação daquele que me deu o direito de se tornar filho, eu vou me tornando filho pelo Espírito da adoção, a igreja é edificada. Porque eu vou compreendendo quem é Jesus, a família de Deus, ela é edificada. E os profetas e apóstolos são, vou colocar uma palavra aqui que eu nunca usei, guardiões desse mecanismo de como Deus desenvolve as suas coisas, ou como a igreja é desenvolvida. A igreja, ela inicia na revelação de Jesus, ela se desenvolve na revelação de Jesus, e ela trabalha para a volta de Jesus. A igreja se inicia na revelação de Jesus, ela se desenvolve pela compreensão da revelação de Jesus, e ela trabalha para a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, não existe mais igreja. Vai lendo Apocalipse. Quando Jesus volta, não tem mais igreja. Por quê? Nós somos agora gente de toda tribo, língua, povo e nação, em pé diante do trono de Deus. Quem são estes? E de onde eles vêm? Esse é o resultado do trabalho da igreja. Gente de toda tribo, língua, povo e nação, reconhecendo que foram criados e adoram aquele que eles foram criados. Então a igreja, ela surge na revelação da pessoa de Jesus, se desenvolve na compreensão da pessoa de Jesus, e ela trabalha para a volta de Jesus. É muito importante a gente entender isso, que a igreja não tem a ver com formas, a igreja tem a ver com quem nós somos. Fábio, você está dizendo que é problema chamar esse lugar geográfico, esse lugar físico de igreja? Não. Não. Porque casa, família e lar, elas se misturam. Então não tem problema. O que a gente precisa ter claro é o que a gente vem fazer aqui dentro. Crescer na compreensão da revelação da pessoa de Jesus. E entender, enquanto eu cresço, eu compreendo o meu pertencimento na família de Deus, logo eu vou engajar para que o meu irmão mais velho esteja com a família de novo reunida. A presença de Jesus passa a ser nossa prioridade. A presença de Jesus é a prioridade da missão. Quando Jesus falou, façam discípulos, Ele disse também, eu estarei com vocês. O que eu entendo é que Jesus fala, se vocês estiverem fazendo o que eu peço, eu estarei naquilo que vocês estiverem fazendo. Eu estou com vocês.
Então a igreja, ela é um ajuntamento em torno, ao redor da pessoa de Jesus. Isso que define que nós somos casa de Deus, é a presença da pessoa de Jesus. Assim como para um israelita, um hebreu, o que definia que eles eram um povo de Deus, era um templo, era o tabernáculo, era a presença. Moisés falou isso em Êxodo 33, quando Deus falou, eu não vou com vocês. E Moisés falou, não, você vai com a gente. E Deus falou para Moisés, não, esse povo é teu. E Moisés falou para Deus, não, esse povo é teu. E ele fica numa discussão lá e Deus fala, tá bom, eu vou com você, mas Moisés, eu vou com vocês, mas eu vou matar todo mundo, Moisés. Ele falou assim, Senhor, não tem problema. O que nos faz diferente entre todos os povos na terra é o fato da tua presença estar conosco. Então, o que nos faz diferente não é só sermos igreja, é a presença daquele que estamos conosco. Como na conversa com Moisés, Deus falou, vocês vão e eu vou cumprir tudo o que eu prometi, mas eu não vou com vocês, entendeu? Jesus falou a mesma coisa, e eu estarei com vocês, se vocês fizerem o que eu mando. Nós podemos fazer tudo o que Jesus nos mandou sem Jesus estar, mas o objetivo é fazermos para que Jesus esteja. A presença de Jesus é que define o fato de sermos casa de Deus. Em Gênesis 28, quando Jacó tem um sonho, anjos subindo e descendo, e ele fala, esse lugar é terrível, e esse lugar é Bet-El, casa de Deus. Não tinha instrumento ali, não tinha cadeira, não tinha música, não tinha nada. Mas tinha a presença de Deus. E a presença definiu aquele lugar como casa de Deus. Em João capítulo 1 também você vai ver Jesus falando isso para Natanael. Você se admira porque eu sei quem você é? Você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então o que define sermos casa de Deus é a presença. Salomão em 2 Crônicas capítulo 2, você pode ler em casa, Salomão está recebendo a ideia do pai, concebendo a ideia do pai de construir uma casa para o nome de Yahweh. E Salomão fala algo que é impressionante. Salomão fala, olha, a casa que nós temos que construir tem que ser grande, tem que ser magnífica, porque o nosso Deus é o maior Deus dentre todos os outros deuses. É o maior Deus da terra. Mas ele também ora dizendo assim, os céus dos céus não pode te conter. Que casa edificarei? Salomão era um homem que construiu um templo à altura do que ele poderia compreender sobre Deus. Mas ele também sabia que Deus era maior do que ele compreendia sobre Deus. Não tem problema o lugar ser grande. A questão é que o lugar não pode ser o limite da minha compreensão. Deus não cabe em nada que eu possa fazer para Ele. Deus não cabe nem no que Ele fez para Ele. Os céus dos céus não podem te conter. Essa era a mente de um homem que foi chamado para ser um construtor. Deus falou, Davi, você quer muito construir isso, mas você não vai construir. Quem vai construir é seu filho. E Deus promove uma transição da maneira de operação ali. Quando ele fala, Davi não constrói, quem constrói é Salomão. A influência muda. Davi influencia o mundo pelas suas batalhas, pela sua espada, pela sua coragem. Salomão influencia o mundo pela sua sabedoria. Ele é um homem que é um construtor. Ele não era um guerreiro, ele era um construtor. E eu vejo que isso cada vez mais está vindo para a nossa época. Homens sábios. A sabedoria de Deus está
está procurando pessoas, mentes, para ser depositada. Salomão, numa visão com o Senhor, ele poderia pedir tudo, mas ele pediu entendimento receptivo, uma mente que vê com clareza os propósitos de Deus. Foi isso que ele pediu. Ele tinha uma palavra que o pai dele havia transferido como um legado para ele construir. Ele tinha um reino já pronto. E ele poderia pedir descanso contra os seus inimigos, ele poderia pedir mais armas, mais riqueza, mais isso. Ele só falou, me dá uma mente que tenha clareza de como você se move. Eu preciso dessa mente. Na versão A Mensagem, Eugene Peterson, ele traduz Colossenses 1:9 assim: mente sábia e espiritual, para adquirirem uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Eu gostei demais. E Colossenses 1:9 é assim: por isso, desde que ouvimos falar ao seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade, também sabedoria e entendimento espiritual. E a versão que ele deu foi: mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. É uma necessidade que nós temos nos dias de hoje. Quando nós descaracterizamos aquilo que é de Deus, Deus traz desordem sobre a ordem que nós colocamos. Em João capítulo 2, Jesus vai no templo. E o templo, como eu disse para vocês, foi construído por Salomão. E Salomão dedicou ao Senhor, mas o templo tinha perdido a sua função. A ordem que foi instituída no templo não era a ordem de Deus. Jesus foi lá e jogou tudo para o alto. E ele falou para eles uma coisa: olha, destruam esse templo e eu reconstruirei dentro de 3 dias. Eles falaram: é um absurdo você falar uma coisa dessa. Levou 46 anos para esse templo ser construído. Como você vai reconstruir o templo em 3 dias? E aí os versículos dizem assim: e os seus discípulos só entenderam depois que Jesus ressuscitou, que Jesus falara com respeito do seu corpo. Olha só, Jesus fala uma coisa, possivelmente lá 2 anos antes de morrer, eles só entendem depois que Jesus morreu. O que Jesus queria dizer? Eles precisavam de uma clara compreensão de como Deus movimenta os seus planos. No momento em que Jesus falou, eles não entenderam. Era assustador. Mas às vezes Deus nos propõe coisas assim. Ele fala para você: destrói tudo. Mas eu levei não sei quantos anos para construir. Lembra que eu falei? A minha vida toda eu fui batista. E eu sempre pensei assim, eu sempre pensei assado. E ele fala: destrói tudo. O que eu vou construir é espiritual, é em menos tempo do que você levou para construir essa estrutura natural. Eu vou trazer uma reforma. E enquanto a gente não entende bem, ele procura trazer uma desordem. E você fica: o que está acontecendo? Essa desordem é para a gente ter a compreensão ou perceber a necessidade de mudança. A mudança, por enquanto, ainda é uma opção. Mas está vindo o dia em que ela vai se tornar uma necessidade. Entendeu? Ela é uma opção. Tem dia, tem hora que ela se torna uma necessidade. Eles só entenderam o que Jesus disse sobre o seu corpo quando foi necessário. Porque Jesus já não estava mais ali. Então eles precisavam de uma compreensão clara de tudo o que Jesus já dissera, de tudo o que Jesus havia feito. Então nós vemos uma casa que tem a ver com a presença, nós vemos um homem que constrói uma casa física, mas a sua mente era muito maior do que a sua própria construção, e a sua construção era grande. Um homem que pede para ver com clareza e compreender com clareza como Deus movimenta os seus planos. Nós vemos um Jesus que chega na casa
que foi consagrada ao seu pai, ele diz: olha, vocês estão deturpando o sentido da casa do meu pai. E nós vemos também Jesus falando sobre esse templo em Mateus 24, que talvez é um dos capítulos que a gente sempre, quando ouve falar de guerra, rumores de guerra, né, nação contra nação, a gente fala assim: Jesus está voltando, não é verdade? Né? Mas a gente esquece que Jesus fala assim, ó: quando ouvides falar de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, não vos alarmeis. O versículo está aí, olha lá: não tenham medo, não vos alarmeis. E quando a gente ouve falar dessas coisas, a gente se alarma, toca o alarme. Dá para entender isso? É assim ou não é? Esse é um exemplo do que foi, da forma que deram sobre as palavras que Jesus disse. É um exemplo perfeito. Ele fala: quando você ouvir falar dessas coisas, não tenham medo, não fique alarmado. E que nos ensinam a ficar alarmado. Então, o sentido é um, e eles dão uma outra forma para você entender. Então, quando isso acontece, a nossa movimentação é modificada. Dá para entender? Porque a gente se alarma. Quando, na verdade, que tipo de testemunho a gente tem que dar ao mundo? Não se alarmar. Enquanto todos se alarmam. Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada do templo. E o sentido que Jesus fala isso não é porque Jesus era um demolidor de templos, mas é por causa da compreensão que eles tinham sobre o templo. Na mente daqueles apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus, o fato de ter o templo construído e Jesus ali, como eles estavam entendendo quem Jesus era, faltava pouco para que eles tomassem de novo o reino de Israel de volta e lançasse fora o domínio romano. Porque o Messias com o templo é o governo perfeito. Então eles achavam assim: nós temos tudo o que precisamos e falta pouco para a gente tomar e tirar Roma daqui. Então eles estão passeando com Jesus e falam assim: olha Jesus, olha as construções. E Jesus frustra a perspectiva de futuro deles. Dá para entender? Frustra, tipo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E é um tempo da gente reavaliar as nossas perspectivas de futuro, sobre até mesmo o que nós esperamos que Deus vai fazer. E eu tenho a impressão que de tudo que foi construído não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ter que surgir uma nova compreensão. A nova compreensão surge quando Jesus manda eles reunirem em Jerusalém e esperar pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, diz que a presença era notória sobre eles. Línguas de fogo, vento. Ou seja, o cenário era um cenário teofânico. Era um cenário de como quando Deus desceu no Sinai, falava com eles por meio do fogo, tremia, havia barulho. Então o vento, as línguas de fogo eram um sinal seguinte, que dizia o seguinte: Deus está tocando a terra. Deus está tocando a terra. E o que acontece nas relações entre os seres humanos? As pessoas ouvem eles falarem na sua língua materna grandiosas palavras com respeito de Deus. Eu acredito que os anjos fizeram uma tradução simultânea, entende? Eles falavam em uma língua angelical e aquelas pessoas que subiram para a festa de Pentecoste ouviam na sua língua materna. Era como se Deus dissesse assim: vamos fazer uma anti-Babel. Se em Babel todas as línguas são confundidas, eu estou querendo chamar agora todas as nações para mim. A tecla SAP foi apertada naquele dia para as nações. Eles glorificavam, eles ouviam a sua língua. Se você já foi em Jerusalém, eu fico pensando: como reunir 3.000 pessoas nas ruas de Jerusalém? Como, André? Elas são sinuosas e estreitas. Levaram uma vez que eu fui lá num lugar que dizia: aqui eles oravam. Não tem como ser. Gente, não tem como ser o lugar que eles dizem que é as coisas lá em Jerusalém. Jerusalém foi destruída e reconstruída umas 10 vezes. Como você vai ter certeza que aqui foi o lugar que eles oravam?
Se no ano 70, Jerusalém, só no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente destruída, enfim. E eles falam que é o lugar onde eles oravam. Não acredito que seja, não acreditei até quando eu estive lá. Também continuei não acreditando. Mas as ruas, elas são estreitas. Como se reunir pessoas? Como Pedro prega e todos ouvem? Deus estava ali reconstruindo uma nova casa em 3 dias. Ele estava construindo o sentido do templo. Salomão, quando consagrou o templo, disse: toda oração de um estrangeiro, toda oração que for feita nesse lugar, ouve do céu e perdoa. O que estava acontecendo em Atos 2? Gente de toda a língua, povo e nação, ouvindo as grandezas de Deus, reconhecendo que de fato Deus está no meio deles. Deus está ali de novo como uma casa, formando uma casa. Essa casa é a casa que confronta a outra casa que ainda estava de pé em Jerusalém. O problema que a casa que está sendo formada em Jerusalém tem é com a outra casa que já tinha em Jerusalém. Que Jesus já tinha dito que não ia ficar pedra sobre pedra. Mas aqui tinha um templo em Jerusalém e aqui tinha a casa espiritual chamada igreja. Todas as vezes que eles tentavam misturar as duas coisas, a casa espiritual tinha problema. Os da casa natural perseguiam os da casa espiritual. 2 casas, 2 templos, um de pedras mortas e o outro templo de pedras vivas. Chega um dia que Pedro e João estão andando para o templo de pedras mortas e vê um paralítico. Eu acho que Pedro já estava assim: todo dia esse paralítico está aqui pedindo esmola. E eles não querem que a gente pregue Jesus. O que você quer? Eu quero esmola. E na mente de Pedro, como um judeu que ele era, ele estava assim: eu sei que ele fica à porta do templo, porque no templo não pode entrar quem tem deficiência física. No templo não pode entrar deficiente físico. E Pedro falou: nós vamos mostrar o que é ser um templo vivo. Pedro falou: olha, não tenho o que sustenta esse templo. Dá para entender? Eu tenho o que sustenta o meu templo. Eu não tenho prata e nem ouro, que é o que sustentava o templo de Herodes, que os ricos depositavam. Lembra Jesus falando da mulher viúva, coloca a moedinha, fala: deu mais que todo mundo. Lembra esse episódio? E Pedro está dizendo: eu não tenho o que sustenta esse templo aqui, mas eu tenho o que sustenta esse templo aqui. Levanta e anda. Imagina, aquele paralítico deu um salto e foi entrando para dentro do templo. Ele entrou para um lugar que ele nunca tinha entrado na vida dele. Ele acessou uma realidade do templo de Deus que ele nunca tinha acessado antes. E isso trouxe problema para o movimento apostólico de Pedro e João, porque ele deu acesso às pessoas ao que elas não tinham acesso em Deus. E aí eu quero terminar sobre o que Deus está chamando vocês para serem: uma casa de acesso para as pessoas que nunca tiveram acesso a esse Deus, baseado naquilo que Ele está formando em vocês. Não tem a ver só com o que você fala, tem a ver com aquilo que vocês estão se formando, sendo formado. De dar acesso às pessoas a lugares espirituais em Deus que eles nunca tinham antes. A construção de uma casa espiritual, ela acontece quando nós desconstruímos as nossas casas naturais. Dá para entender? Que não tem a ver com tijolo, tem a ver como eu compreendo o que faço dentro dos tijolos. Uma compreensão precisa ser desconstruída sobre o sentido de estarmos aqui, para uma nova ser construída, para que um movimento apostólico comece a dar acesso às pessoas que não têm acesso à realidade espiritual de Deus para esse tempo, que são excluídas
que são deixadas de lado, que são menosprezadas e que são atendidas por essas estruturas. Porque todo dia ele estava ali no templo e era lucrativo para ele. Todo dia ele tinha esmola. Mas não se trata mais de sustentar. Se trata de dar acesso às pessoas ao que elas não tinham antes. A realidades espirituais que não se tinham antes. Porque é uma coisa conjunta. A edificação da igreja faz com que a igreja passe a ter um espírito que gera acesso para as pessoas. Não tem a ver com nada que nós fazemos. Só tem a ver com aquilo que nós estamos nos tornando. Não tem a ver com nada que nós fazemos. A presença de Deus, ela tem a ver com Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que crê, deu-lhes o direito. A presença de Deus, ela entra, ela invade, ela permeia, ela opera em lugares que as pessoas creem nela. Você fala, mas Deus não é onipresente, Ele está em todos os lugares. Sim, também está em todos os lugares. Mas também existe a presença manifesta de Deus. Essa é quando Deus escolhe estar em um lugar. Quando Deus escolhe estar com pessoas que diz respeito com aquilo que Ele quer fazer num lugar, numa região, numa cidade, num território. Ele escolhe estar na presença. Assim como Deus escolheu Salomão para construir uma casa. E esse homem que foi chamado para construir pediu clareza de como compreender os planos de Deus. Clareza para compreender os planos de Deus. E eu falo isso para você, André. Que você tenha clareza de compreender os planos de Deus. Mais do que o que você faz, é a mente que você tem. O que é grandioso é a mente. É o coração que você faz. Com as coisas que Ele tem te chamado e te confiado para fazer. Que são maiores do que lugares. São maiores do que quantidade de pessoas, é maior que tudo. Que Ele quer que você conserve essa mente e esse coração. Porque todos os homens que são chamados para construir, podem construir demais. Sempre lembra disso. Salomão construiu demais. Porque são pessoas que precisam construir especificamente. A especificação vai tomar conta do seu ministério. Pessoas específicas, lugares específicos, ações específicas. Não tem a ver com resolver o problema do mundo, o problema de todo mundo. Mas é aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser operado. Então, vão ter nações, como acontece hoje. Você nem está lá e se inicia. Então, isso vai cada vez mais crescer. E vai ter aquelas que você vai só para iniciar. E depois, quanto mais você não estiver presente, mais ampliação aquele lugar vai receber. Porque tem a ver com o que Ele te autorizou para fazer. Tem a ver com a autoridade que você carrega. Como você fala, Deus me deu uma autoridade financeira. Essa autoridade financeira tem a ver com autoridade sobre a terra. Porque não é ter, é possuir. Você é um homem que possui terra. Você é um homem que possui autoridade. Então a terra responde à sua autoridade. Aí estão os recursos. Porque ela responde à autoridade que você tem. Porque Deus determinou que a terra funcione assim. Que a terra produza a quem tem autoridade. E ela tem produzido porque vocês têm autoridade. Toda ampliação que vai acontecer com vocês ainda é pequeno. Ainda é pequeno o lugar. E não é só esse lugar que cresce da mesma proporção que o lugar que você está hoje construindo. Eu não sabia que você estava em obra, em construção, mas a palavra que me veio foi para um construtor, para um edificador, para um homem que constrói. Então toda essa movimentação física que está acontecendo no seu ministério hoje é por causa daquilo que Ele está construindo em você. Você está aumentando, você está crescendo, você está sendo edificado.
a sua compreensão está aumentando sobre a pessoa de Jesus. O seu coração está sendo cada vez mais apertado, como diz o apóstolo Paulo, eu estou carregando o que resta dos sofrimentos de Cristo. E a igreja precisa estar preparada para isso, para um movimento apostólico, que não tem a ver como vocês oram. Uma passagem que está na minha mente, desde quando entrou nessa semana, é Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem, ou não sabem. Sabe o que é clama a mim? É provoca-me, assedia-me. Provoque Deus, porque tem coisas que ainda não estão claras, que não são vistas, mas que Ele tem preparado para vocês. Então o clamor pela presença de Deus, essa presença, ela vai começar a ser evidenciada por compreensão. Clama a mim, e eu responder-te-ei. Deus está falando para vocês, clama, me provoca, porque eu estou querendo falar com vocês. E esse é o contexto da passagem de Jeremias. Deus está falando, me busque, vamos, me provoque, me faça ceder. Então que aumente a intensidade das suas orações, que aumente a intensidade da sua intercessão, que aumente a intensidade pela busca da presença de Deus. Não se sinta nos lugares confortáveis, não se sinta no lugar confortável, se sinta estrangeiro. Porque quando Jeremias profetizou isso, Deus estava levando Israel para o exílio. Deus estava tirando a segurança de Israel, para que Israel provocasse Deus, para que Israel falasse, eu pertenço a você, e não há nada mais importante nessa terra do que a sua presença. Isso é clamar. Não existe nada mais importante do que você nessa terra. Não existe mais nada. Nada é mais importante que a sua presença. Pai, eu oro nessa noite, que Teu Espírito esteja iluminando o nosso interior. Senhor, assim como já foi dito aqui, uma mudança de estação é acompanhada por uma mudança de compreensão. Uma compreensão que tem a ver com a edificação da autoridade que você tem dado a esse lugar. Senhor, faça crescer, mas também faça esclarecer. Traga clareza daquilo que não vai ficar pedra sobre pedra, daquilo que não tem a ver com a forma que você estabeleceu para que seja. E aumente cada vez mais, Senhor, a substância espiritual aqui nesse lugar. A presença, Senhor. Senhor, gere uma compaixão, um clamor por meio do Espírito de graça e súplica, para que você esteja de uma forma que já não é programada, que é além do que se esperava, que é além do que já sabia. Senhor, esses são os dias de você surpreendê-los. Você vai continuar os surpreendendo, Senhor, porque é um novo movimento vindo para cá. Não é só uma construção, mas é um novo movimento do Teu Espírito soprando para cá. Senhor, com um aumento da intensidade 12 vezes mais do que foi no início. E Senhor, desenvolva a identidade dessa igreja cada vez mais dentro do apostólico e profético. Pessoas com características apostólica e profética cada vez mais sendo conectadas com esse lugar. Senhor, que surjam movimentos, Senhor, a partir desse lugar. Movimentos, Senhor, de novas formas missionárias, de novas frentes, de novas maneiras. Senhor, eu vejo aqui pairando sobre eles um espírito criativo para movimentar, Senhor, sobre as esferas dessa cidade. Senhor, eu oro agora para que
aquilo que tem sido ministrado contra Mamon, Senhor, seja estabelecido, e aquilo que move essa cidade seja colocado por debaixo dos pés. Senhor, eu peço que venha uma paz, como sinalização da vitória sobre Mamon. Como diz em Romanos, o Deus de paz em breve esmagará Satanás. E eu peço que uma paz que excede todo entendimento tome corações agitados, mentes agitadas, com compromissos, com demandas, com afazeres. Senhor, eu peço que venha uma paz. E essa paz trabalhe para a expansão de tudo que você tem para expandir. Uma expansão da compreensão, uma expansão da movimentação, uma expansão dos limites aonde já chegou, para 12 vezes mais dentro daquilo que eles foram chamados para fazer. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.